E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui para vocês. Vamos continuar aí o conteúdo de geometria analítica, essa playlist que a gente criou aí, para poder a gente estudar alguns conceitos mais importantes de geometria analítica. Nós iniciamos na aula anterior com a definição do nosso sistema de coordenadas no plano. Será o sistema de coordenadas cartesiano. Falamos sobre como que esses objetos, para que serve a geometria analítica, né? Qual o contexto da aplicação. Você pode dar uma olhadinha no vídeo passado, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, certo? Hoje a gente vai falar sobre o contexto de ponto. Acho que não ficou tão explicado na aula passada, a gente definiu aqui nesse caso, mas de forma bem resumida, uma introdução, mas aqui a gente define bem no nosso sistema de coordenadas. Então, um ponto dentro do nosso sistema de coordenadas, no caso da geometria analítica, a gente vai definir como sendo duas informações. Né? Você vai ter uma informação x e uma informação y, que vai localizar esse ponto no plano. Muito importante essa definição, porque na geometria plana nós não temos essa preocupação. Se você dá uma estudadinha em geometria plana, você percebe que não tem essa ideia de definir bem aonde que fica o ponto, o que acontece. A gente fica muito preso a medidas dentro da geometria plana. E boa parte das informações que você vai fazer, os processos são feitos com demonstrações simples que exigem que você trabalhe com desenhos dentro do plano. Né? Na geometria analítica, a gente acaba se desprendendo um pouco disso. Né? Comparando com a geometria plana, a dependência do plano de desenho é bem menor. Sabe? Então a gente vai ter uma localização de ponto, você vai ter um x e um y, e esse ponto é localizado no plano de acordo com essas coordenadas cartesianas. Duas informações são suficientes para isso. Aí, a partir desse contexto, você já começa a ter uma noção de distância. Surge a próxima pergunta após definir pontos é como é que eu vou medir distância entre esses pontos, né, que eu acabei de definir, né, dentro do nosso espaço de trabalho, que é o plano cartesiano. Então vamos definir dois pontos. Tem um plano, um pedaço do plano, né, eu estou usando o primeiro quadrante, para ficar mais simples, mas poderia ser entre elementos em quaisquer dos quadrantes, vai funcionar do mesmo jeito. Você começa definindo, já temos o sistema de coordenadas, já temos localização de pontos, e a gente vai definir dois pontos, certo? O ponto A de coordenadas xa e ya, e o ponto B de coordenadas xb e yb. Se você perceber, se você traçar uma reta que vai do ponto A até o ponto B, você vai ter, no caso, a distância entre A e B. Está marcado de azul aí no seu vídeo aí, beleza? Que é a distância entre A e B. Só que se você perceber, se a gente, no caso, projetar essa distância aqui, ó, bem aqui, e se a gente projetar essa distância aqui no eixo X, bem aqui, elas terão o mesmo comprimento. Você vai ter que concordar comigo, né? Se você perceber, abaixo isso vai formar aí um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo, essa figura que está em verde aí para você. Está vendo justamente isso. Esse triângulo ele é retângulo lá no ponto C. Se você perceber, existe uma variação entre o x do A e o x do B. Existe um delta x aqui, uma variação de x. Do mesmo jeito, vai existir uma variação de y, um delta y. E para nós aqui, você sabe que variação, você já estudou isso lá no sétimo ano. Você com certeza viu isso. Você lembra que variação é sempre um número positivo. Por quê? Porque lembra de módulo, né? Muda a distância, né? No plano, certo? Na reta numérica, né? Isso você já viu. E os dois eixos ordenados, eles são retas numéricas. Né? Eles são eixos ordenados reais, nesse caso. Então, nesse caso, você vai ter o seguinte, ó, a variação em x é o módulo do xa menos o xb, o x do ponto B. Mesma coisa com y, né? O y, o delta y, né? O módulo de y de A menos y de B. Certo? Muito bom. Definido isso, a gente vai lembrar o seguinte: lá na geometria plana,
gente não vai se desvencilhar 100% do que a gente sabe de plano. Certo? A gente vai usar isso quando for cabível. E um dos momentos é esse. Você vai perceber o seguinte, ó, como esse triângulo é retângulo lá em C, isso significa dizer que vale Pitágoras para ele. Então, o segmento de A até B, que é a distância, é o segmento que mede a distância entre os pontos A e B, se eu elevar ao quadrado, tal qual a fórmula do teorema de Pitágoras, você vai ver que é o Δx ao quadrado mais o Δy ao quadrado. Certo? Ou seja, o quadrado é hipotenuso, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E como que a gente vai desenvolver isso aqui? Se você lembrar, você vai ver comigo o seguinte, ó, vamos calcular o restante dessa forma, ver que fórmula a gente vai chegar. Né? Então, essa distância de A até B, a gente vai abrir o Δx, como sendo o módulo de xa até xb. Certo? Então, norma, o módulo de xa menos xb ao quadrado, mais o norma do módulo de ya menos yb, também ao quadrado. Só que você vai perceber o seguinte, o módulo vai lhe retornar um valor positivo, mesmo assim você está levando um quadrado. Isso é redundante. Certo? Você pode eliminar esses módulos aqui. Então, como está o quadrado, a distância de A até B, a gente vai passar ela em forma de raiz quadrada. Então, passa na forma de raiz, ó. Raiz de xa menos xb ao quadrado, em parênteses, né, como eu disse, é redundante. Se escrever módulo elevado ao quadrado, e ya menos y de b ao quadrado. Essa fórmula é uma fórmula muito importante. Essa fórmula vai ser usada para calcular a distância entre pontos distintos dentro do plano. E ela vai ser de grande valia para nós, o que nós vamos fazer aqui, daqui para frente. O primeiro conceito que a gente estuda, né? No caso, depois que você define ponto, o primeiro conceito que você vai estudar é a distância entre pontos. Para exemplificar isso aqui, eu quero resolver um exemplo com vocês, que é justamente este aqui, ó, para aplicar esta fórmula, tá bom? Então vamos lá. Sim, ele fala para a gente, seja os pontos A, 2 menos 1 e B, 3 e 5, determine a distância entre esses dois pontos. Então, você vai fazer o seguinte, usa a fórmula. Distância entre A e B vai ser a raiz. Raiz de quem? A raiz desses valores ali. Ó. Você vai pegar o x do A, que é o x do A. O x do A é 2. Menos o x do B, que é 3. Eleva ao quadrado. Mais a parte dos y. Pega o y do B, ou do A nesse caso, né? Pegar menos 1, subtrai 5, eleva ao quadrado. Agora realize aí as subtrações. Você perceber 2 menos 3 dá menos 1, né? Menos 1 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. A distância entre A e B vai ser 1 mais 36, não é isso? Que é a raiz de 1 mais 36, de modo que a distância entre A e B vai ser a raiz de 37. Perceba que aqui a gente vai ficar com unidades de comprimento. Certo? Vale ressaltar aqui no que está desenhando, a gente não vai trabalhar com questão de centímetro, metro, são unidades genéricas de distância, certo? Então fica para a gente aqui, ó, no caso, esse novo conceito, esse novo vídeo para vocês, que completa a playlist, mas terá mais vídeos sobre esse conteúdo. Na próxima aula a gente vai falar sobre ponto médio de segmento, então não perde tempo, se inscreve no canal, dá um joinha aí, serve para fortalecer e valeu, foi boa.